E aí, jovem, Roberto Bob aqui com você. Nesse vídeo vamos conversar sobre medicamentos. Essa medicação que você tem em casa, que você usa todos os dias. Afinal, você sabe por quê? Você sabe para que você usa esses medicamentos? E eu quero trazer uma reflexão importante sobre o contexto da autonomia e a importância de nós sermos transparentes dentro da relação médico-paciente e para a vida como um todo. Fica comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Bom, gente, então, medicamentos, eles estão na nossa rotina, né, praticamente para todas as fases da nossa vida, né? É muito difícil uma pessoa hoje em dia que nunca tenha tomado nenhum tipo de medicamento, né? E os medicamentos, eles têm a sua utilidade, nós não podemos negar isto, né? Os remédios, né, os medicamentos, enfim, aquilo que a gente faz uso, né, um comprimido que você compra na farmácia. Então, eles têm múltiplas funções, né? E algumas delas são essenciais. Eu posso citar, por exemplo, os antibióticos, né? Os antibióticos, eles representaram aí uma grande revolução dentro do contexto do controle das infecções, né? E hoje, devido justamente a um uso indiscriminado dessas medicações, ou seja, um uso inadequado, nós temos cenários de bactérias que são multiresistentes a esses antibióticos. Então, estou colocando esse cenário justamente para que a gente entenda o quão é importante que todas as pessoas tenham essa dimensão de entendimento sobre a função dos medicamentos de uma maneira geral. Falei dos antibióticos, mas permita aí você extrapolar essa ideia para todos os tipos de remédios, medicamentos que existam, tá? Então, quando a gente pensa no porquê de usar cada uma dessas medicações, eu trago isso como reflexão, porque na minha rotina, no meu cotidiano, no dia a dia, o que eu vejo é que vários pacientes, eles têm essa dificuldade de expressar, às vezes, como é o nome do remédio que eles estão utilizando. Então, vamos colocar aí um contexto, por exemplo, da hipertensão arterial, né? Então, pessoas que têm esse problema, né, da pressão alta no sangue, eles muitas vezes tomam 1, 2, 3, às vezes 5 tipos de medicamento. E aí, quando outras condições começam a se associar, como diabetes, a pessoa teve um infarto já, começa a fazer uso de outras medicações, você termina expandindo o uso desses medicamentos para um leque, muitas vezes, de mais de 10 medicamentos em uma única prescrição. E aí é importante que a pessoa entenda por que ela utiliza cada um desses medicamentos. Porque esse entendimento, ele sempre vai culminar num acréscimo, né, num engrandecimento em termos da autonomia daquela pessoa. Vamos supor que a pessoa, né, o paciente, ele é acompanhado por mim, né, eu sou médico de família e comunidade, e por algum motivo, né, eu trabalho numa unidade de atenção primária de saúde, trabalho pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e por algum motivo eu saí daquela unidade, né, eu perdi meu emprego, enfim, qualquer coisa que o valha nesse sentido. Então, o que é que acontece? Essa pessoa ela vai passar a ter assistência por um outro profissional de saúde, né? E aquele outro profissional de saúde, ao chegar, ele vai ter que ter o início desse vínculo com as pessoas. E aí, olha só a grande importância da pessoa, ela ter essa autonomia, ela ter essa informação do porquê que ela utiliza cada medicamento desse. Então, isso esse conteúdo, né, esse vídeo que eu estou produzindo, ele tem duas mãos. Ele tanto serve para as pessoas, né, de uma maneira geral, de se perguntarem, fazerem, né, essa reflexão, né, da importância que é você entender por que você toma cada um dos medicamentos que você toma, e até mesmo se questionar, poxa, será que eu preciso tomar todos esses medicamentos? Será que é realmente necessário? Porque existem cenários, às vezes, que as pessoas deixam de tomar os remédios simplesmente porque elas não estão sentindo nada, né? O contexto que eu falei da hipertensão é muito comum. Às vezes a pessoa ela é flagrada, né? Ela vai para uma consulta de rotina ou procura a unidade de saúde até mesmo para se vacinar, eventualmente, e aí faz uma verificação, uma checagem da pressão e detecta uma alteração. E aí começa a tomar um remédio para o controle daquela pressão, mas na prática a pessoa não sente nada. Aquela pessoa ela pode ter dificuldade de entender a necessidade, a importância de se manter o uso daquele medicamento, já que ela não sente, ela não tem nenhum sintoma. A experiência que a pessoa vive, aquele contexto de saúde, a hipertensão arterial, é totalmente sem sentido, né? A pessoa não tem um sintoma, ela
ela não está sentindo dor de cabeça, ela não está tendo tontura, ela não está tendo desmaio, ela não está tendo nada disso. Simplesmente foi feita uma medida da pressão, aquele número deu alterado, e por causa disso, ou seja, para que o meu número da pressão fique num valor específico, eu vou ter que ficar tomando esse remédio. E às vezes a pessoa pode se perguntar, poxa, mas por quê? Né? Mas na prática termina não dialogando isso com o profissional. Né? Simplesmente começa a tomar aquele medicamento e agrega aquilo na sua rotina. E assim, esse contexto ele termina sendo, muitas vezes, um contexto de risco. Porque você passa a não entender outras questões que talvez sejam até mais importantes do que a própria tomada do medicamento. O controle, por exemplo, da pressão arterial, ele se faz de várias formas. Por exemplo, o abandono do tabagismo. Então, fumar pode causar aumento da pressão arterial, falta de atividade física, que seria o sedentarismo, obesidade. Então, você tem uma série de questões que estão relacionadas ao aumento da pressão arterial, mas que, no final das contas, a única coisa que está sendo colocada é o uso de um medicamento. Então, a falta desse entendimento, principalmente das pessoas, né, de uma maneira geral, pode terminar prejudicando justamente essa capacidade de você obter saúde. Né? Dificilmente, aliás, eu posso dizer com certeza, para qualquer um que esteja assistindo aqui, tomar um remédio para pressão não vai fazer com que você deixe de ter a pressão alta. Veja bem, a sua pressão ela só está controlada porque você está tomando aquele medicamento. Na hora que você para de tomar o medicamento, se não mudou nada no seu contexto de vida, se você não melhorou o seu estilo de vida, se você não perder peso, se você não está fazendo atividade física, se você não está fazendo uma alimentação melhor, certamente a sua pressão vai continuar alterada. Agora, se você passar a investir nessas outras questões, que aí sim é um investimento na sua saúde, quem sabe você inclusive deixa de ter a necessidade de fazer uso daquele medicamento. Claro que cada questão deve ser individualizada e eu não estou aqui para fazer uma orientação genérica para todo mundo. Né? Para que todo mundo que toma remédio de pressão, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, simplesmente tome a decisão de que, não, eu vou fazer atividade física e o Bob falou lá que eu posso parar de tomar os meus remédios. Jamais, não estou dizendo isso e nenhum desses vídeos aqui do canal terá como objetivo estabelecer condutas médicas, até porque isso é antiético. Então, voltando. A importância desse diálogo, a importância dessa troca de informações é justamente para gerar essa autonomia. E aí, como eu falei lá no começo, né, na abertura desse vídeo, uma coisa que me incentivou a trazer isso foi um episódio, né, que eu assisti no Café da Manhã, salvo engano, Café da Manhã, que é um podcast da Folha de São Paulo, é um podcast que eu assisto todo dia, né, todo dia de manhã ele passa, que são notícias, né? Notícias que aconteceram recentemente, né? Geralmente no dia anterior, e que eu me atualizo, né? É como uma leitura de jornal para mim. Né? E alguns meses atrás eu assisti um episódio, vou até deixar o link do episódio aqui para vocês, que foi com o Casagrande, aquele locutor, né, de futebol. Né? E eu achei muito interessante tudo aquilo que ele trouxe nesse episódio. Convido vocês a assistir esse episódio. E ele traz basicamente que nós, enquanto profissionais, né, no caso ele como locutor e eu estou me colocando aqui na mesma situação como médico, lá ele faz uma crítica ao jogador de futebol. Né, dizer que o jogador de futebol, hoje em dia, ele não fala nada de nada. Né, isso, inclusive, é o título do episódio. E o que ele quis dizer com isso é que, na época que ele foi jogador de futebol, ele tinha um envolvimento político, né, ele participava das coisas que estavam acontecendo na sociedade e ele opinava, né? Ele utilizava aquela posição que ele tinha de jogador de futebol e que as pessoas todas estavam ali olhando para ele e ele via a importância de que ele tivesse esse papel protagonista como um ator social. E aí eu trago isso justamente para o contexto da medicina, né? A importância que nós, eu, né, como médico, temos de levar informações e inclusive de trazer opiniões, né, de forma muito clara para as pessoas que nos acompanham. E é por isso que eu quero deixar muito claro, muito evidente, nós estamos aqui, esse episódio está sendo gravado no período das eleições de 2022 e é importante que a gente não desconecte as coisas da nossa sociedade. Nós passamos por um problema imenso aí, que foi da pandemia, né, e é inegável o quanto que a questão política do nosso país atrapalhou que nós tivéssemos realmente bons resultados, né, ou melhores resultados no enfrentamento da pandemia. É importante dizer
né, o quanto que nós temos vivido uma onda de negacionismo em que simplesmente tudo aquilo que é colocado pela ciência de uma forma segura é questionado, como por exemplo a questão das vacinas. Então, eu quero deixar muito claro, né, que eu como médico, eu defendo que nós, profissionais de saúde, nós precisamos compartilhar as informações com as pessoas a quem nos propomos a prestar cuidados. Seja dentro de um contexto de tomada de medicamentos, fazer com que as pessoas entendam o porquê, né, e quais são os caminhos com relação ao tratamento que aquele medicamento vai propiciar, entender como é que vai ser daqui para frente e o que é que a pessoa pode realmente mudar para investir no seu contexto de saúde, até a reflexão da importância que é o contexto político. E aí eu não estou falando de político partidário aqui, mas de nós trabalharmos enquanto sociedade para cuidarmos uns dos outros. E deixar muito claro, gente, que o nosso país precisa voltar aos tempos em que nós éramos felizes, em que nós tínhamos a oportunidade de nos ver cada vez mais afastados de mazelas como a fome, né? Pessoa que é incapaz de perceber que nas ruas, hoje em dia, quando você sai de casa, a quantidade de pessoas pedindo esmolas, a quantidade de pessoas em condições de vida miseráveis voltou a crescer no nosso país, é simplesmente negar a realidade. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para esse episódio, né? Eu me sinto aqui na obrigação de fazer essa fala, né, de dizer, né, de maneira muito clara, né, que nessas eleições eu defendo que a gente mude os rumos do nosso país, que a gente não continue com esse governo que está aí e que oportunamente nós possamos votar naquele governo que já fez o Brasil uma grande nação. Então, deixo aqui o meu abraço para vocês. Espero poder produzir mais episódios ainda antes das eleições, mas quero deixar realmente essa reflexão de como é importante nós compartilharmos informações. Ninguém é dono da verdade, ninguém é melhor do que ninguém. É preciso que a gente se compreenda enquanto iguais. E dessa forma, sem dúvida, nós vamos crescer em todas as nossas relações, e é assim na relação médico-paciente. Obrigado e até a próxima. E se gostou, se inscreve, dá aquela curtida e deixa o seu comentário nesse vídeo me dizendo, afinal, você usa algum medicamento? E você sabe por que você usa esse medicamento? Um grande abraço.